E olha, hoje é quarta-feira, é dia do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. E hoje nós vamos trazer um alerta sobre a automedicação. A automedicação oferece inúmeros riscos para a população e é bem verdade que muitas vezes essa é a saída para quem está sentindo dores em casa e não tem como procurar ajuda médica. Mas essa não é a orientação dos especialistas, viu? Para falar sobre os riscos da automedicação, eu converso a partir de agora com a farmacêutica, a Danizete Oliveira, que está aqui com a gente no estúdio do Balanço Geral Manhã. Seja bem-vinda, muito obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia Tamires, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouquinho das dúvidas sobre esse tema tão relevante para a população. A gente quem agradece, é um hábito, é uma tendência. Muita gente, quando sente algum mal-estar, algum incômodo, recebe a indicação, não, compre tal remédio, ou vá à farmácia e compre tal remédio. A orientação não é essa, é importante que a gente esclareça aqui para a população os riscos dessa automedicação, né? E vamos então começar a primeira pergunta aqui no telão do Fala Doutor. Gabriel Braz está ligadinho com a gente em Nossa Senhora das Dores. Ele fala assim: preciso tomar alguns medicamentos diariamente. Eu posso tomar todos juntos de manhã ou preciso tomar separadamente? Bom dia, Gabriel. Essa pergunta ela é muito interessante. Os medicamentos, alguns podem ser tomados todos juntos, porém é interessante uma orientação farmacêutica para isso. Porque alguns medicamentos, quando em contato com outras substâncias, eles sofrem uma reação, né? O que a gente chama de interação medicamentosa. Então, quando você faz uso de vários medicamentos, né? A gente considera um paciente polimedicado, ele deve sim buscar a orientação de um farmacêutico para que ele avalie essa prescrição e te passe quais os melhores horários. Se você vai poder tomar todos eles juntos ou se vai ser necessário separar os medicamentos. Uhum. A orientação precisa ser do precisa médico, ser do médico e o farmacêutico. Os dois precisam trabalhar juntos. Mais perguntas aqui no Fala Doutor. Tainara Santana ligada com a gente em Nossa Senhora da Glória. Alô, população de Glória. Tomar medicamento com leite ou suco faz mal ou diminui o efeito do medicamento? Então, pode sim diminuir, né? O recomendado é que o medicamento seja tomado sempre com água, porque a gente tem a garantia que não vai haver nenhuma interação entre eles. Quando você toma com suco ou com leite, alguns medicamentos sofrem interação medicamentosa. E aí você pode estar tomando e diminuir o efeito do medicamento, ou aumentar a ação desse medicamento, ou até mesmo neutralizar e você não obter o efeito desejado. Uhum. Então, a orientação é tomar com água. Sempre com água. Vamos a mais perguntas aqui. Maria José ligadinha em Estância, na região sul de Sergipe. Guardo meus medicamentos na geladeira. Tem algum problema? Sim, depende, né? Os medicamentos, eles devem ser armazenados em locais frescos e arejados, né? Evitar sempre banheiro, cozinha, sempre dar preferência à sala, os quartos que são os locais mais ventilados. Quando se guarda na geladeira, se estiver falando de dentro da geladeira, é apenas medicamentos que têm essa indicação, que é o chamado de medicamento termolábil, seja uma insulina ou outro medicamento que deva ser armazenado em geladeira. Caso não seja, evite esses locais. É importante que as pessoas evitem, tem que saber, porque a forma de armazenar vai influenciar na eficácia desse medicamento. Uhum. Então, ele tem que ser armazenado corretamente nas temperaturas exigidas. Uhum. Quais seriam esses locais com as temperaturas exigidas? De preferência, a sala, o quarto, porque são locais mais ventilados. Arejados naturalmente. Arejados naturalmente. Sempre evitar banheiro, cozinha, porque são locais úmidos, locais de bastante calor. Uhum. Vamos a mais perguntas, hoje falando com você sobre os riscos da automedicação. Jobson Santos ligadinho com a gente aqui na capital, ele fala assim: o que eu faço se esquecer de tomar o meu medicamento? Tem gente que vai, esquece o horário, esquece vai o tomar, horário. Toma dois, qual é a Isso. orientação? Se você esquecer de tomar o seu medicamento, você vai tomá-lo na hora que você lembrar dele, né? Nunca dobrar a dosagem, tomar ele 2 vezes. Lembrou, toma, e aí você segue os próximos horários. Lembrando que, se o seu medicamento for um antibiótico, esse deve ter os seus horários sempre
respeitados, né? Essa margem de espaço de tempo, ela é muito importante. Então, se vai tomar um antibiótico e costuma esquecer, coloca um lembrete, um aviso na geladeira, um alarme, algo que faça você lembrar dos horários certos para o tratamento. No caso do antibiótico, que é uma medicação mais forte, digamos assim, existe algum prejuízo, por exemplo, se a pessoa não respeita o intervalo entre uma medicação e outra, aquelas horas determinadas ali pelo médico? Existe sim, né? O antibiótico, ele é para tratar geralmente a bactéria, né? E o espaço de tempo é o tempo ideal que o medicamento vai agir. Então, se você passou um espaço ali de uma dose para outra, você vai perder essa eficácia, né? Vai atrasar o seu tratamento e você pode até ter uma resistência bacteriana. Aquele antibiótico não está servindo para o que realmente foi prescrito. Existe uma dúvida bastante comum em relação à dor de cabeça. Por exemplo, uma pessoa está com a dor de cabeça muito forte. É recomendado que ela tome 2 medicações, por exemplo, de pirona, associada a uma outra medicação? Tudo isso no mesmo momento? Não. Né? A recomendação, se você está com dor de cabeça, está com dor de cabeça forte, já faz uso de um analgésico do seu conhecimento, que já foi prescrito por um médico em algum momento, né? Já é um medicamento que você conhece as reações, não tem nenhuma alergia, né? Você pode fazer uso dele, mas na dose certa, a dose ideal, né? Como a gente sempre escuta, o medicamento e o veneno, a diferença é só a dosagem. Então, se você não conhece a dosagem que vai ser excessiva, né, a dose ideal, se é apenas um comprimido de 6 horas, você tem que permanecer. Você pode até dar um espaço de, tomei o medicamento, é para tomar com 6 horas e com 3 horas eu continuo com dor. Eu posso até intercalar outro medicamento, mas sempre com as orientações e o conhecimento do efeito dele. É importante essa orientação, esse conhecimento, não fazer nada aleatoriamente. Tem mais perguntas aqui. Raimunda Dias ligadinha com a gente em Laranjeiras. É melhor, mais apropriado tomar medicamento de estômago vazio ou quando a pessoa vai se alimentar? Para essa pergunta, a gente tem as 2 opções. Vai variar do seu medicamento, né? Por isso que é tão importante a orientação, buscar o profissional para que o farmacêutico possa estar te explicando os horários e como tomar cada medicamento. Nós temos medicamentos que eles são ideais, eles foram desenvolvidos para ser tomados em jejum, como, por exemplo, os protetores gástricos, omeprazol, esomeprazol, são medicamentos que têm sua ação em jejum. Já para outros, como, por exemplo, medicamentos para colesterol, eles são indicados que tomem à noite após o jantar. Né? Então, tem sempre a avaliação. Né? Então, busquem o farmacêutico, no momento da compra mesmo do medicamento, já peça essa orientação para que ele te fale. Esse é melhor em jejum, esse é melhor após as refeições, para que o tratamento seja cumprido. É importante, né? Tem mais perguntas aqui, mais participações. O Paulo da Silva ligadinho em Boquim, na região sul de Sergipe, e ele relata assim: eu sinto dificuldade para engolir remédio em cápsula. Eu posso abrir e colocá-lo na água? Não, não pode, né? O medicamento em cápsula, ele foi desenvolvido com aquela cápsula, é uma proteção, é uma barreira, né, de proteção da substância com o contato direto com o organismo. Então, quando você abre e toma ela junto com água, você está tirando toda a função e a eficácia que teria aquele medicamento. Então, a substância em contato com o ácido do estômago, ele vai poder sofrer algumas reações. E essas reações vai desde não fazer efeito ou aumentar a potência daquele medicamento ou até irritabilidade. Então, se você já tem um conhecimento que você não consegue engolir essas cápsulas, no momento que você vai em um atendimento médico, já sinaliza que você tem essa dificuldade para que o médico possa ali já estar vendo uma nova alternativa para que você tenha a adesão correta ao seu tratamento. Entendi. Tem mais perguntas aqui. Hoje estamos falando sobre os riscos da automedicação. Cíntia Cruz, ligadinha no município de Cumbe. Às vezes eu tenho como ir ao médico e tomo
Perdão, às vezes não tenho como ir ao médico e tomo alguns remédios, mas gostaria de saber quais eu posso tomar por conta própria e quais não posso. Existe essa orientação? Como identificar isso na farmácia na hora de comprar o medicamento? Qual não é necessário receita, indicação médica? Pronto. É muito comum, né? O uso de um medicamento para dor, para febre, para algum sintoma. A gente fazer isso por conta própria. Mas o recomendado é que os medicamentos que eu posso tomar por conta própria são aqueles que estão na farmácia isentos de prescrição médica. Na própria embalagem do medicamento, ele já não tem informação alguma. Então, esse é aqueles que estão abertos para o uso por conta própria. Porém, sempre oriento que, mesmo aqueles por conta própria, na farmácia tem um profissional farmacêutico onde você pode recorrer. Porque em algumas situações você pode ser alérgico a um tipo de substância que tem uma classe que pode também provocar essa alergia. Então é interessante que você peça a orientação do farmacêutico para que ele possa te dar o medicamento mais apropriado. E quanto ao não tomar, eu nunca devo tomar aquela indicação do meu vizinho, do meu amigo, né? Porque são indicações de medicamentos que funcionaram bem para ele, né? Não necessariamente ele vai funcionar para mim. Cada organismo é um organismo. Cada organismo reage, a mesma substância em diversos organismos vai reagir de formas diferentes. Então, meu vizinho se deu bem, mas não necessariamente vai ser bom para mim. Então, sempre buscar orientação. Olha aí, vamos à última pergunta aqui. Hugo de Jesus está ligadinho com a gente em Lagarto. Às vezes eu sinto que um remédio não está fazendo efeito e aí eu aumento a dosagem. Isso é perigoso? Muito, é muito perigoso, né? O aumento da dosagem, ele não pode acontecer. Como eu falei anteriormente, a questão do medicamento e do veneno é só a dose. Então, se você não tem conhecimento da dose máxima daquele medicamento, você não pode alterar ela por conta própria. Né, sempre com orientação. Se você viu que o seu medicamento não está funcionando, você continua com aqueles sintomas, então você vai ter que buscar a orientação, vai ter que buscar um atendimento médico para que seja avaliado o seu tratamento. Que importante demais esse alerta. A gente quer agradecer a sua presença, agradecer a todo o time de profissionais do Hospital DECOS aqui com a gente nessa parceria incrível. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima.